Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite, mais uma oportunidade, estamos aqui na presença do nosso Deus Todo-Poderoso para mais uma ministração da palavra poderosa do nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22 e 23. Pularam alguns versículos, 35 e 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 22, 23, 35 e 36, como leitura inicial dessa palavra ser ministrada neste momento, para louvor e glória do Senhor Jesus. Se você tiver uma palavra em suas mãos, que você possa acompanhar e abrir o Evangelho em Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23, 35 e 36. Se você não tem em mãos, que você possa acompanhar a leitura para o louvor e glória do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Se você crê, meu amado, se você crê, minha amada, no poder de Deus, se você crê no nome glorioso de Jesus, se você crê no mover do Espírito Santo, então eu te convido neste momento a estar levantando uma oração para estarmos chamando e clamando pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso neste lugar, que a unção venha sobre este lugar, sobre a minha, sobre a sua vida, que o nosso entendimento seja aberto na palavra, que o nosso entendimento, que o nosso coração esteja disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para mim e para você, para a glória do nosso Pai, do nosso Pai eterno. Sim, ó Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Senhor Deus, levantamos a Ti, ó Pai, neste momento desta oração, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, nós sabemos que precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos, ó Pai, do Teu mover, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua presença, Senhor, neste lugar, na vida de cada um de nós, Senhor. Ó Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a administração desta palavra, Senhor, que a Tua unção, que as Tuas bênçãos esteja sobre este lugar, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida daqueles, ó Pai, que estarão acompanhando esta ministração, que tudo seja feito, ó Pai, para o louvor da Tua glória, Deus. É o que eu oro, ó Pai, eu te peço, te agradeço, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Amados, este Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir desse versículo 22, ele relata a respeito de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, e a sinagoga na época de Jesus era como se fosse a igreja nos dias de hoje. Ali na sinagoga se reuniam pessoas para estudar a Bíblia, para estudar a palavra. E Jairo era um chefe da sinagoga, e ele conhecia bem a palavra de Deus. Além de ele conhecer bem a palavra de Deus, ele conhecia também a respeito de Jesus. Ele ouvia falar a respeito do que Jesus tinha feito na vida de muitas pessoas. Assim como você também já ouviu. Eu não sei qual é a sua função, eu não sei em que você trabalha, eu não sei o que você faz, eu não sei qual é a igreja que você frequenta, eu não sei qual é a fé que você tem, mas você precisa ter uma fé no Senhor Jesus, para que Deus possa mover a sua vida, para que Deus possa interceder na sua vida, para que Deus possa fazer algo em proveito seu, mas principalmente, não somente para receber bênçãos, não somente para receber a intervenção de Deus, mas o que Deus tem para mim e para você, primeiramente, é vida eterna, é estarmos com Ele na glória para todo sempre. Quando deixarmos esta terra, Deus quer que estejamos, cada um de nós, estejamos para sempre com Ele, porque somos criatura dEle, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e para isso, Deus ele nos ama tanto, que Ele enviou o Seu Filho, o Senhor Jesus,
para que morresse por nós. Entretanto, Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto. Morreu na sexta-noite e passou o sábado. No domingo, muito pela manhã, nos relatos dos evangelhos, o Senhor Jesus ressuscitou, caminhou 40 dias por esta terra, depois foi levado ao céu. E Hebreus diz, capítulo 7, versículo 25, que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, intercede por aqueles que hão de herdar a salvação. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, só de saber que o Senhor Jesus intercede por cada um de nós, já é uma grande alegria para o nosso coração. E Jairo também, ele sabia que o que ele precisava era falar com Jesus. Ele tinha um problema muito sério. A filha dele estava ali agonizando em casa, estava muito ruim. E ele vai atrás de Jesus. Ele vai por quê? Ele sabia que Jesus é o autor da vida. Ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo. Ele sabia que Jesus poderia socorrê-lo. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. Então, Jairo, ele tinha essa mentalidade. Ele sabia, ele era uma pessoa de posição social. Ele tinha grande posição social. Ele era líder, era chefe da sinagoga. E a sinagoga era um local muito respeitado na época. E ele, como chefe da sinagoga, ele tinha um cargo de autoridade. Entretanto, ele teve a humildade de reconhecer, ele poderia ter qualquer função, mas aquilo tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele sabia, não era suficiente para salvar a sua própria filha. Então, não importa a nossa posição social, não importa o nosso conhecimento das coisas desta terra, não importa o nosso nível de escolaridade. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida eterna. E Jairo se prostrou aos pés de Jesus e pediu: Senhor, minha filha está moribunda, minha filha está agonizando. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que ela saia viva, para que ela seja restaurada. Não é? E era essa fé que movia o coração de Jairo. Uma fé em Jesus, que poderia fazer qualquer coisa pela vida dele, qualquer coisa pela filha dele. Um Jesus que podia fazer qualquer coisa pela vida de qualquer um. Mas onde está a diferença? Jairo precisou ir até Jesus. Muitas pessoas querem a intervenção de Jesus, mas poucos querem ir até onde o Senhor Jesus está. Alguns não querem ir buscar Jesus na igreja, querem buscar Jesus em casa. Sim, podemos encontrar Jesus na nossa casa. Mas precisamos ter um compromisso de sair da nossa casa e ir até uma igreja. Assim nos colocamos numa disposição de buscar ao Senhor. Jairo, ele não teve aquele comodismo como teve Marta e Maria. O Evangelho de João, capítulo 11, diz que Lázaro também ficou enfermo, o irmão de Marta e de Maria. Mas elas mandaram um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Como quem diz: Senhor, vem aqui em casa aqui. Não é? Mas elas não foram pessoalmente, mandaram um mensageiro. Muito pelo contrário, já ele poderia ter mandado também um mensageiro. Ele, como chefe da sinagoga, provavelmente ele tinha muitos empregados ali à disposição dele, vários servos. Ele poderia ter falado: meu servo, vá lá falar com Jesus e diga a ele que minha filha está horrivelmente em situação lamentável, está numa situação horrível, está horrivelmente doente, enferma. Mas Jairo sabia que a situação dele era tão grave que ele foi pessoalmente. E ele foi buscar Jesus e falou para Jesus qual era o problema dele.
E ainda sugeriu: eu sei que se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela vai sarar e ela vai viver. E essa era a fé de Jairo, era essa fé que moveu o coração dele, porque ele sabia que para Jesus não há dificuldade, assim como também até hoje não há, e em nenhum momento haverá, porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, ele venceu tudo. Em Jesus viveu uma vida sem pecado, uma vida que ninguém conseguiu viver até hoje, nem vai conseguir, nem Pedro, nem Maria, nem João, nem ninguém. É a nossa salvação somente em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jairo tinha essa certeza: Senhor, venha, Senhor, venha me ajudar. E era essa fé que Jairo tinha, que quando Jesus fala para ele: não temas, crê somente, porque estavam tentando roubar a fé de Jairo. Por quê? Falaram para Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 35. Disseram para Jairo: a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? Como quem diz: Jairo, a tua situação já era. Não adianta você orar, não adianta você buscar a Jesus, não adianta você clamar a ninguém, porque ela morreu. Então, para que incomodar a Jesus? Para que incomodar o mestre? Deixa para lá, vai enterrar a sua filha. Não, nada disso. O que Jesus, ouvindo essas palavras, o que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. Por que Jesus falou isso para Jairo? Existe algo no reino espiritual que Deus respeita, chamado livre-arbítrio. Se eu e você dissermos para Deus: Senhor, tal situação não tem jeito, Deus não vai fazer nada, Deus não vai entrar com intervenção, Deus não vai mover. Por quê? Se eu mesmo disser que esta coisa aqui não tem jeito, não tem solução, é como se eu estivesse dizendo para Deus: eu não quero que haja uma solução nessa situação. Para mim, do jeito que está bom. Se Jairo tivesse falado para Jesus: realmente, Senhor, minha filha já morreu, então não tem mais jeito, e Jesus pura e simplesmente ia tomar outro rumo e ia continuar o seu caminho. Mas quando Jesus viu a fé de Jairo movendo o coração dele, indo buscar Jesus, indo até ele, Jairo, ele ficou ali prostrado, chorando, clamando por Jesus: Senhor, venha, Senhor, impõe as mãos sobre a vida da minha filha, que ela vai sarar e ela vai viver. Eu creio nisso. E Jesus foi até a casa de Jairo, e Jesus ali impôs ali as mãos sobre a menina. Em Marcos capítulo 5, no versículo 41, o que fala? Nos diz que, tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina estava morta. Entretanto, mesmo aqueles que estão mortos podem ouvir a voz de Deus. Mesmo aqueles que estão mortos podem ouvir a voz de Jesus. Mesmo aqueles que estão mortos podem ouvir e ver, de alguma forma, o mover do Espírito Santo. Tem casos de pessoas que já morreram e ressuscitaram. Por quê? Devido à oração intercessória. Pessoas mortas fisicamente e pessoas mortas principalmente espiritualmente. Então, Jesus vai, toma a mão da menina. É como um gesto de ajuda. Menina, eu te ajudo a levantar. Venha, levanta-te. E logo a menina se levantou, versículo 42, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E logo em seguida Jesus fala aos pais: dá-lhe de comer. Por quê? A pessoa, irmãos, quando passa da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, ela precisa comer, ela precisa se alimentar.
E qual o alimento da nossa fé? É a palavra de Deus. Por isso precisamos estar constantemente nos alimentando dessa palavra, alimento da nossa fé, a palavra de Deus. Então Jairo, ele foi ali até Jesus, buscou o socorro do Senhor, e ele encontrou aquele socorro, ele encontrou aquela ajuda, não é? E como já foi dito, muito importante, porque ele teve a atitude de ir atrás do socorro, ele teve a atitude de ir atrás de Jesus. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes o Senhor Jesus, ele vem ao nosso encontro também, como acontece no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no Evangelho de Marcos também cita essa passagem. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, fala a respeito do homem das mãos mirradas. No Evangelho de Mateus também, no capítulo 12, Evangelho de Mateus, no capítulo 12, fala a respeito também do homem das mãos mirradas. E eu vou ler aqui, vou acompanhar onde está narrado, que está escrito em Lucas capítulo 6, que fala assim, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6 diz: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Jesus entrou novamente na sinagoga. Primeiro foi Jairo, que era chefe da sinagoga, foi atrás de Jesus. Agora é Jesus quem vai atrás de alguém que está na sinagoga. O processo contrário. E estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Havia um homem ali que tinha uma mão direita defeituosa. A mão direita é a mão que você usa para cumprimentar. É a mão direita que você usa para beber uma água. É a mão direita que você usa para fazer muitas coisas, para manejar uma ferramenta, alguma coisa ou algo parecido. E a mão direita que ele tinha defeituosa. Versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então os fariseus, eles tinham isso no coração deles, que Jesus não podia curar no sábado. Então se ele curasse no sábado, ele estava infringindo a lei, não é? Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a respeito do mover de Deus. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. É muito interessante, né? Jesus primeiro, ele pega a mão da filha de Jairo e diz a ela, Talitá cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Em outra situação, como estamos vendo aqui, Jesus, quando entra na sinagoga, e ele vê ali um homem com a mão direita mirrada, a mão direita defeituosa, e fala algo parecido também para ele. Só que ele fala, levanta-te. Por que levanta-te? Porque na época ali na sinagoga, as pessoas se sentavam no chão. E esse homem, por ter uma mão defeituosa, muito provavelmente ele estava numa situação de rejeição. Ele estava com a moral baixa. Ele estava com a autoestima dele lá embaixo. Então, talvez no modo emocional, talvez também estivesse sentindo morto, estivesse sentindo sem valor nenhum. Então Jesus fala para ele, levanta-te, tanto do ponto de vista natural, humano, quanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista espiritual. Levanta-te, homem, porque você tem valor diante de Deus. Levanta-te, meu irmão, minha irmã, porque você tem um valor muito grande diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Levanta-te dessa situação, porque Ele não quer te ver caído, Ele quer te levantar. Creia nesta palavra em nome de Jesus. E Jesus fala para aquele homem, levanta e fica em pé no meio. Por que no meio? Não é para você ficar escondido no canto, não. Não é para você ficar escondido atrás da parede, nem atrás de ninguém. É para você ficar num lugar em que eu possa te ver, onde as pessoas possam te ver, possam ver que você é filho de Deus. Você é uma pessoa que Deus quer lapidar, que Deus quer mudar, que Deus quer transformar,
que Deus quer restaurar, Deus quer curar. Assim como Deus curou e ressuscitou a filha de Jairo, assim como o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, assim como o Senhor Jesus curou esse homem que tinha a mão direita mirrada. No versículo 10 diz: e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. A mão direita era defeituosa, ficou restituída, ficou igual, ficou restaurada. A mão direita foi curada. E ele pôde, a partir daquele momento, estar em perfeita saúde diante de Deus e dos homens. Então todo aquele sentimento que ele tinha de rejeição, todo aquele sentimento que ele tinha, talvez em algum momento ele pensou: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E o que será que tenha passado na cabeça de Jairo também? Por que a minha filha adoeceu? Por que minha filha está assim? Mas Jairo não ficou se culpando, nem procurando motivos para o que estava acontecendo. Ele foi atrás de Jesus. Esse homem que tinha a mão mirrada, ele não foi atrás de Jesus, mas ele não perdeu a fé, porque ele permaneceu frequentando a sinagoga. A sinagoga era a igreja da época também. Jairo também ele não perdeu a fé, mesmo sendo o chefe da sinagoga. Ele foi atrás de Jesus, e Jesus falou para ele: não temas, crê somente. E Jairo permaneceu firme na fé em Jesus. Esse homem também, apesar dele estar ainda, antes de ser curado, com a mão mirrada, com a mão defeituosa, ele não perdeu a fé. Ele continuou frequentando a sinagoga, ele continuou frequentando a igreja, independente do modo que ele estava ali, com a mão defeituosa, com a mão mirrada, mesmo ali envergonhado por aquela situação, às vezes até encolhido ali num canto, mas ele permaneceu na fé. E isso que é importante. Situações adversas vamos enfrentar? Vamos passar por dificuldades? Vamos passar por aflições? Sim. Mas seja o que for, em momento algum podemos perder a nossa fé. Em momento algum podemos permitir que circunstâncias, que situações, que pessoas que venham falar conosco, seja por rejeição, seja por um motivo ou outro, tudo tem um propósito, e Deus ele pode reverter toda a situação que eu e você estamos vivendo para melhor proveito nosso. E esse homem que ele tinha a mão mirrada, ele entrava ali na sinagoga, provavelmente todas as semanas, mais um sermão, mais um dia em que eu vou ouvir a palavra de Deus. E eu não sei o que aquele homem pensava. Eu não sei se ele achava que tinha cura. Eu não sei se ele achava que ele ia morrer daquele jeito, se ele ia envelhecer daquela forma. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Pelo que diz a palavra de Deus, ele foi ali na sinagoga. E o que diz a palavra, o que Jesus falou para ele: levanta-te e fica em pé no meio. Aquilo que Jesus falou para ele, ele obedeceu. Ele nem sabia o que ia acontecer. Talvez ele tenha pensado: poxa, mas eu vou me levantar, vou lá no meio e fazer o quê? Não é? A obediência, ela vai antecede sempre a bênção. Quando Deus falar para você, faça algo, faça. Mesmo que possa parecer estranho para você, mas o resultado ele vai aparecer. E o resultado será satisfatório, o resultado será cura, o resultado será libertação, o resultado será bênção para mim e para você na sua vida. Será bênção para a nossa família, será bênção para aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então não fique olhando para o que está acontecendo.
Não tire os olhos de Jesus. Esse homem, quando ele entrou na sinagoga, ele estava ali, não sei se Jesus entrou antes ou depois dele, mas aquele homem, ele tinha a mão defeituosa, ele tinha a mão mirrada, e não somente a mão mirrada, ressequida, defeituosa, mas o coração dele, a moral baixa, e Jesus fala para ele: levanta-te. Como diz a palavra em Ezequiel, Deus, quando ia falar com Ezequiel, Deus falou para Ezequiel: levanta-te, filho do homem, porque eu falarei contigo. Então, meu amado, minha amada, se você está caído por um motivo ou outro, se você está debilitada na fé, levanta-te e põe-te no meio, coloca-se diante do Senhor, coloque-se diante de Deus em oração, use o nome de Jesus, tenha fé em Jesus, creia na palavra de Deus, creia que o Senhor está vendo o que você está passando, e creia que Ele vai fazer essa afirmação para você: levanta-te e fica em pé no meio. Assim como o Senhor Jesus tomou a mão da menina e disse-lhe: a ti te digo, levanta-te, creia que os próprios Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, creia que o Espírito Santo, se você está caído, creia que o Espírito Santo está te pegando pela mão para te levantar, para salvar, para curar, para restaurar. Esta é a palavra que eu deixo para você, uma palavra intitulada A Fé em Jesus. Então, esta palavra eu deixo para você, que seja lá qual for a situação que você esteja atravessando, não perca a sua fé, porque se não tivermos a fé, se dermos ouvidos, assim como tentaram falar para Jairo: a tua filha está morta, não enfades mais o mestre, não dê ouvidos a esses pensamentos negativos, continue firme na sua fé em Jesus, e você vai ver o que Ele vai fazer na minha e na sua vida, para a glória de Deus, e Ele vai mover a tua situação, e você vai ver que foi bom ter esperado, porque diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Esse homem que tinha mão mirrada, ele nem sabia talvez que ele seria curado, mas ele foi. Se esse homem nem sabia, talvez nem soubesse que ia ser curado, foi, imagina aquilo que eu e você estamos pedindo e não recebemos ainda, mas vamos receber, eu creio, em nome de Jesus. Se o que estamos pedindo está de acordo com a palavra de Deus, se o que estamos pedindo está de acordo com o propósito que Ele tem para nós, você vai receber. Como é que eu vou saber se o que eu estou pedindo está em linha com a palavra de Deus? Apresente diante de Deus em oração, e Ele vai te mostrar, eu creio, em nome de Jesus. Esta palavra que eu deixo para você, a nossa fé em Jesus deve estar firme, deve ser constante, devemos estar sempre alinhados com a palavra de Deus. Não permita que a sua fé esmoreça, não permita que a sua fé seja roubada, que seja minada, mas se você cair da fé, creia nisso, aqui assim como o Senhor Jesus disse para a filha de Jairo, assim como o Senhor Jesus disse para aquele homem das mãos mirradas: levanta-te, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Amém? E eu agradeço a atenção de todos, e mais uma vez, vamos estar orando, encerrando e agradecendo por este trabalho, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por mais esta oportunidade, por esta palavra ministrada, ó Deus. E que, ó Pai, esta palavra ministrada seja bênção, ó Pai, para todos aqueles, ó Pai, que irão acompanhar, Senhor Deus. E que, ó Pai, o Senhor esteja abençoando esse trabalho. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu mover. Muito obrigado, ó Pai, pela tua unção, pela tua presença, Pai. Porque realmente, ó Pai, muita coisa foi ministrada aqui, Senhor Deus. O Senhor me deu na hora para ministrar, Senhor. E eu louvo a Ti, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor. E